isso sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. Eu vou ensinar sobre o coração, porque se nós não soubermos o que rola dentro do nosso coração, como que Deus age, nós nunca vamos chegar lá. Então, quanto mais nós soubermos o que está acontecendo no nosso coração, como que Deus nos quer, como que Ele nos vê, mais nós temos condição de nos entregar a Ele. Porque tem engano do diabo por aí. Porque às vezes fica difícil porque nós não conhecemos, não sabemos. Então, é preciso entender que existe uma lei que se chama, eu gosto de dar esse nome assim, lei do coração, existe. Né? Ai, mas tem lei? Tem, ué. Né? Ah, mas a lei não é coisa do passado? Não, mas tem a lei do coração, obviamente. Então, vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 13, e vamos ver esse versículo maravilhoso aqui, que é o versículo 13. Glória a Deus. Aleluia. Oh, gente, eu vou falar sobre esperança também hoje, porque a esperança, existem dois tipos de esperança, a esperança natural e a esperança espiritual. A grande maioria das pessoas andam na esperança natural. Tipo, eu estou com esperança que o Brasil vai ganhar hoje. Né, gente? Não, pode ter essa esperança, por que não? A gente não pode ter um entretenimento? Nada tem que ser mais do que Jesus. Mas, afinal, é o nosso país. Então, pode ter uma esperança natural, mas tem a esperança espiritual, porque é essa que vai se unir com a fé. Porque se não tiver esperança, não tem no que a fé agarrar. E a esperança, ela vem com a operação do Espírito Santo, que ele age com a palavra para colocar dentro de nós. Por isso que tem que ler Bíblia. Mas tem que ler com o Espírito Santo. Tem que orar em línguas. Afinal, você recebeu o Pentecostes, o batismo com o Espírito Santo, com a evidência da oração em línguas, que todo mundo aqui está batizado com o Espírito Santo. Para quê? Para ele operar na sua vida a palavra. Agora, está cheio de gente que lê Bíblia sem orar em línguas, cria doutrina pessoal, doutrina humana, que é o que Paulo fala para Timóteo, que são doutrina de homens e doutrina de demônios. Porque, eu acho, começa a inventar. Então, é assim que nós vamos fazer. Justamente para se perder nesse caminho, na caminhada com Deus, onde eu crio algo que o diabo que me inspirou, em vez de ser o Espírito Santo. Então, existe isso, tá ok? Então, nós vamos ver isso aqui, o versículo 13 de 1 Coríntios, capítulo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, maior destes é o amor. Porque o que vai perdurar por toda a eternidade é o amor. Porque amor é Deus, ok? Então, nós temos que trabalhar muito com o amor, mas esse não é o tema específico desta minha pregação hoje. Talvez seja a semana que vem. Mas agora eu quero falar sobre a esperança, porque ele fala que a esperança, ela é muito importante e ela é mais importante do que nós pensamos. Porque nós nem damos muita bola para essa esperança, esperança espiritual. Você tem que aprender que a esperança espiritual, ela traz uma visão para você, mas que não é uma visão que vem da tua cabeça. Porque a gente pode criar uma visão agora. Né? Nós podemos, a gente até cria, porque a gente às vezes quer uma coisa que é coisa nossa, não é de Deus. A gente cria uma visão, uma imagem, mas não é isso, o Espírito Santo é que vai fazer isso, tá? Então, é preciso desenvolver essa esperança para ela poder ser atuante aqui. Então, é com a palavra, é com a oração em línguas. Você está conseguindo orar 1 hora em línguas todo dia, a tua vida vai mudar. Você vai se encontrar com Deus. Você vai ouvir Deus. Você vai entender Deus. Deus não se entende? Quem falou isso? Quem não conhece. Você tem que conhecer Deus. Como é que você vai entregar a sua vida para uma pessoa, para um ser que você nem conhece? Não é mesmo? Há dúvidas, nós temos uma razão.
Se você não conhece esse Deus, você não vai se entregar a Ele, coisa nenhuma. Você tem que ter confiança nele para entregar. Então, isso é o Espírito Santo. É Ele que age com a palavra. Então, tem que ler Bíblia e orar em línguas. A sua vida vai mudar, senão não muda. Se não orar em línguas, não muda. Tem um livro do pastor David aí. Vai ler lá, ele te ajuda. Ele fala o que mudou na vida dele, porque nada mudava. Sentou lá e falou, eu vou orar agora, vou orar em línguas. Por quê? Eu preciso que minha vida mude, porque está um lixo. Mas isso também é uma operação do Espírito Santo. Porque você não vai fazendo isso com a sua própria vontade, porque o diabo não deixa você fazer. Você precisa do Espírito Santo. Afinal, você tem um espírito nascido de novo. Então, a força está aí, a graça sai. Então, Deus está falando que a esperança é muito importante. Acima de tudo está o amor, mas a esperança é importante porque ela se une com a fé, e a fé tendo que se agarrar, que é a visão que ela te dá. Mas no espírito, não é você. E aí você já ora com convicção que você já tem a promessa que Deus te fez. O que Ele falou para você. Não é bárbaro isso? Então vamos lá para Hebreus capítulo 1, só para depois eu poder deslanchar o ensino, eu preciso falar um pouco sobre esse versículo aqui, esse capítulo que é totalmente da fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1 está escrito. Todo mundo sabe isso. Agora a fé é a certeza de coisas. Que coisas? Isso significa o fundamento que tem que estar no coração, a segurança do seu coração, é isso que ele quer dizer. Ó, a fé é a certeza de coisas que dão segurança para o teu coração, que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então a fé é uma segurança do coração. A fé só pode agir se o coração tiver com segurança. A esperança vai agir nisso. Você tem que trabalhar, orar em línguas para você, o Espírito Santo te levar nesse lugar. É espiritual, não tem nada de cabeça. Você tem que orar em línguas, você tem que prestar atenção no que você está fazendo. Porque o Espírito Santo fala com você, mas olha, Deus está falando direto com você, quando Ele está falando, Ele está te ensinando. Então veja que a nossa mente, ela tem uma sensibilidade. Então ela ouve o que nós pensamos, nós mesmos, ou até o diabo, mas ouve Deus também, porque vem do coração. O coração é o quê? Aqui é o espírito, aqui é a alma. O coração, ele é ligado no meio dos dois aqui. Então, se eu estou andando no espírito, ele pega lá do espírito onde eu nasci de novo, aonde Deus está, aonde a natureza de Deus está, para passar para a minha alma. Porque o corpo é inerte, ele segue o que a alma diz. Por isso que a alma tem que estar renovada, para o meu corpo andar de acordo com Deus. Está valendo? A carne é outra coisa. A carne não é essa aqui, pele, epiderme, não sei o que, carne. Não, a carne que ele diz aqui é a parte da alma, que pode ser chamada de carne, que anda nos 5 sentidos. Não é para nós andarmos nos 5 sentidos, é para nós andarmos no 6º sentido, que é onde o Espírito Santo revela as coisas para nós, digamos. Tem uma sensibilidade para você ouvir Deus. Então existe uma sensibilidade que se você não orar em língua, você não percebe, porque é muito delicada. Você não está acostumado, você está acostumado a escutar você e o diabo. Nós nascemos assim, escutando essas coisas. Agora, para eu andar no Espírito, o que a Bíblia ensina, como ele está dizendo aqui, isso aqui, o Espírito Santo tem que revelar o que ele está dizendo aqui. É uma linguagem espiritual. Por isso que Jesus falou, a minha palavra é espírito e verdade. Então é o espírito, que tem que sair do meu espírito. Nós temos que ser espirituais, nada carnais. É óbvio que quando o Espírito Santo revela isso que eu estou falando, você entende. Mas você entende o quê? Com o dedão do pé? Não, com a tua cabeça, com a tua mente. Porque está sendo renovada. Por isso que a tua mente tem que ser renovada com a palavra, para você entender o que Deus está falando. Tem que orar em línguas. Igreja morta não ora em línguas. Não tem a vida de Deus operando. É tudo carne, mente. Só cabeça, não resolve nada. Deus é bom, mas daí eu estou no buraco. Como é que eu vou resolver isso?
Estou doente, estou sem nada, estou aflito, estou angustiado, nada dá certo. Como é que eu vou resolver isso? É no Espírito. O Espírito Santo vai começar a envolver você com Ele, porque Ele habita dentro de você. Então, o que ele está dizendo aqui, que a fé e a esperança andam juntos. Ó. A fé é a certeza de coisas, substâncias que se esperam. Então, elas estão juntas. A fé e a esperança. Você vai ter que observar esse negócio de esperança, porque a esperança gera visão, imagem do que Deus fala, do que Ele quer te dar, do que Ele quer fazer na tua vida. Você começa a ter um gosto, um desejo, uma vontade que não é tua. É a de Deus, para você ter. Se você não tem a vontade de Deus, você não vai ter. Eu ensinei onde? Que nós recebemos o que Deus quer nos dar. Você não sabe o que Deus quer te dar, o que você fica orando. Blá, 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 e não acontece nada na tua vida. Tá certo? Você vai em frente, porque você tem capacidade, você é inteligente, você não é burro, você não... Entendeu? Você vai para a luta, você consegue, não é não? Mas fica naquilo. Agora, você não sabe o que Deus quer te dar, porque o que Deus te dá é além daquilo. É Deus operando, Ele está te dando segurança, fim de papo. É outra coisa. Porque todo mundo está galgando coisas melhores, mas você vai com a tua visão, você está limitado. Porque a esperança fica limitada. Porque você não está renovado, você está fazendo com a tua força. Entendeu? Você tem que entender isso. Por isso que você tem que orar em línguas, que a pessoa não aguenta orar. Porque não consegue se entregar para Deus. Mas você tem que fazer isso, tá? Então, como eu disse, quando nós estamos orando, louvando, existem 2 âmbitos da esperança, o natural e o espiritual. O espiritual é onde o Espírito Santo age, ele vai agir nisso para trazer vitória, progresso, sucesso, saúde, enfim, tudo. Tudo para a nossa vida. Mente sã, paz, gente, só coisa boa. Você viver nessa, no meio do fogo. Isso que é a vida espiritual. Nada vai consumir você. Isso é bárbaro. Você não acha isso? Gente, pensa nisso. Quem que não quer isso? Nem ganhar na loteria, ganhar não sei no que, essas besteiras que tem aí. Quem anda com Deus jamais vai fazer isso. Nem ficar pensando. Isso é mente pobre. Mente pobre faz loteria, não sei como é que fala. Vai nesses negócios aí. Jogo, né? Para ganhar milhões. Tá cheio de gente que ganhou nem sei quanto. Mas não demora, eles perdem tudo. Por quê, hein, gente? Porque a mente é de pobre. Pode ganhar o que for, é mente pobre. Então tem que ser renovado, não sabe nem ter. Agora, se você aprender a andar com Deus, você nunca vai perder, você vai ter mais e mais, porque Ele é o mais e o mais do mais. É outra coisa. Porque pobre fica sem esperança. É isso aí. Não tem a esperança de Deus. Então vai fazer jogo na loteria, não sei no quê. Tá entendendo isso? Então, larga a mão de ter mente pobre. Se você anda com Deus, Ele gera em você o que Ele é, grandeza. É o poder dEle, não é você, é Ele. Nós nada, Ele tudo, que nem João Batista falou. É aí que vai acontecer tudo, tá? Então, a esperança, ela é o que o seu coração vê. Que está aqui no meio, a esperança. Ela é o que o seu coração vê. Então, a sua vida é o que o seu coração vê, é onde você está agora. Tem que mudar para ficar melhor, cada vez mais. Porque Deus só vai dando mais. Então, por isso que não pode se acomodar. A pessoa que para de orar está acomodado. Tá bom, eu já não ensinei isso aqui, aquela mente... Gente, assim, do pouco, chega... Tá bom, aí eu pago minhas contas e tal. Eu, pra quê, gente? Eu já tenho essa minha casinha. Fala, né? Tô pagando a escola das crianças. Gasolina tá paga, o pãozinho tem na mesa, até uma carninha. Gente, tá ótimo. Você não conhece Deus mesmo, quem tá andando nisso. Faz favor, vai. Não é pra você andar igual o ímpio aí. Mas isso é limitação. Você tá acomodado, você não sabe o que Deus quer da tua vida. Que é para você estar fazendo coisa que Deus quer. Ele quer fluir através de você. É isso que Ele quer sair de você e poder atingir alguém.
nos caminhos dele. Uai, você está experimentando, mas como que você vai guardar para você? Não, dom não se guarda, é para o outro. Ele te abastece e depois ele sai de você para abençoar outra pessoa. E quem chega perto de você é abençoado. Mesmo que não saiba. Se estiver andando com você, recebe a tua unção, fica bem, não está com dor, a aflição passou, ficou uma alegria, ficou tão gostoso, blá, blá, blá. Depois fica sozinho, porque não é a tua unção, é do outro. Porque o Kenneth, ele ia visitar um amigo dele e ele tinha uma doença que eu não sei o que é. Era crente, mas é aqueles que crêem na doença, né? Que Deus que sabe. Aí ele ia lá visitar, mas ele tinha dor, eu não sei, acho que era estômago, eu não sei muito bem. E aí ele foi visitar e ficou 15 dias lá. O homem ficou ótimo, saudável, nada de dor. Falou, ai, que bom, agora eu sarei. Ele foi embora no dia seguinte. É isso aí. Então, acorda, hein? Acorda. Não vive com a unção dos outros, porque não dá certo. Por isso que é bom andar quem está na unção, porque você fica, você vai pegando, estou tão bem, se for todo dia, então você está embaixo daquilo. É igual o guarda-chuva, né, meu bem? Você tem que ter o seu, porque tem uma hora que você está sozinho, como é que você faz? Amém. Ficar na unção do guarda-chuva do outro, não dá, meu gente. É tudo unido, é glória. Vai expandindo, maravilhoso, tá? Então, existe, obviamente, o âmbito natural, onde estão os fatos. As coisas que acontecem aqui. Esse âmbito natural, as coisas que estão acontecendo. Isso existe. Mas esses fatos, eles podem mudar, mas eles jamais mudam o âmbito espiritual. É o espiritual que muda o natural, tá ok? Então, o âmbito natural não muda o espiritual. É o espiritual que muda o natural. Que é isso aí, o seu problema, quem muda é Deus. É ele que é o poder dele, vocês estão entendendo? Então, a fé, ela não opera independente da esperança. Parece uma aula teórica, mas você vai ter que entender isso, porque senão uma hora você sabe andar no espírito e outra hora você não sabe, porque você não sabe o que está movendo, que lei que está agindo ali. Tá? Então, você tem que aprender isso. Ir ouvindo, vocês vão ouvindo, aos poucos vocês vão aprendendo. Tá? Então, a fé não anda independente da esperança, mas é a esperança que o Espírito Santo que dá. Que é uma esperança que não está no natural. Portanto, se você está com a esperança de Deus, você vê dentro de você o que você não vê fora. É maravilhoso isso. E vai chegar a acontecer fora. Aí que o milagre acontece. Mas é a esperança que está envolvida aí. Essa imagem que tem que ter aí, que eu já expliquei outro dia. Então, estou esticando um pouco mais para você entender isso daí, tá? Então, na maioria das vezes, não é o problema que a pessoa não tenha fé. Não é isso. O problema é justamente que a pessoa não tem esperança. Ela ora sem esperança. É bem o que eu falei ontem. Crê duvidando. Não tem esperança. Não foi. Porque o Espírito Santo não está junto na sua oração. Não está. Você está fazendo da tua cabeça. Você tem que orar mais em línguas, né? Para ele estar envolvido. Para ele te dar as ideias. Não você ficar dando ideia para ele. Nós adoramos dar ideia. Vai lá, vem cá, faz assim. Faz... Ai, gente, ele não assina embaixo. Tá? Então, é isso que eu vou falar, sobre essa lei do coração. Vamos ver lá Provérbios, capítulo 4, vocês todos sabem esse versículo, e vamos acompanhar aqui então. Então, diz assim, ó, versículo 23. Sobre tudo o que você deve guardar na sua vida é o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, ele está falando mesmo do coração. Mas ele não está falando do seu espírito, porque às vezes a gente fala coração e a Bíblia também quer dizer espírito, nascido de novo, mas não é. É esse coração nosso, que eu já trouxe ensino aqui, da onde nascem os pensamentos, as vontades, que isso que Jesus falou, olha, que você fala do que o seu coração está cheio, é isso, é esse lugar que está aqui, nós temos que cuidar. Porque se eu estou com coisas ruins no meu coração, ele domina a minha mente, minha vida, e é por aí. Então, é isso que ele está dizendo aqui. Então, é aqui no coração, nesse lugar aqui, que você crê.
para acontecer o milagre. Porque a fé vai agir com a esperança que está aqui. Então, aqui que você crê. Se você crê, você verá a glória de Deus, Jesus falou. Não é? Se tu creres, verás a glória de Deus. Falou isso lá para Maria, para Marta. Então, esse é o lugar onde nós temos a crença, que nós estamos firmes para a fé poder agir. Porque a fé é de Deus. E esse lugar do nosso coração, ele tem que se transformar na condição do espírito, não da alma, do natural. Porque esse coração, ele tanto pende para o natural quanto para o espiritual. Ele sempre foi do natural. Agora que nós nascemos de novo, nós estamos buscando o espírito, é ambarelocochá e halabá. Buscando a palavra, ele vai se pendendo para o espírito, para eu ser guiada pelo meu espírito. É onde está a natureza de Cristo Jesus. Isso é nascer de novo. Ele nos deu um novo coração, uma nova vida com a natureza dele. Está na Bíblia. Tá certo? Então, esse coração aqui, é dele que flui os assuntos da vida. Como ele diz aqui, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Todos os assuntos da vida vêm dele. Agora, se ele está limitado, eu estou em ruína. Por exemplo, dali sai o quê? As finanças, as curas, os relacionamentos, promoções na vida, sucesso. Mas se eu estou limitada, gente, é limitado. Deus não quer que você ande limitado, porque você limita ele. Está lá no Salmo 78. Nós limitamos Deus por falta de conhecimento de quem é Deus. Andamos com a nossa cabeça, com a nossa força. Falta relacionamento espiritual. Você não acha melhor você mudar de vida? Você vai ficar o quê? Até quando? Até quantos anos ficar nesse marasma aí? Chove, não molha? Não, tem que ter poder. Porque se você anda com Deus, tem uma dinâmica na tua vida diária. Tem uma razão de viver. É outra coisa. A tua vida não é chata, não. A tua vida não é enjoativa. É uma vida com... Ela tem movimentação, é Deus. É uma rotina com dinâmica, parece estranho. Mas você está naquilo. Quer dizer, você tem vida. É diferente da vida do mundo. Tá? Vocês estão acompanhando? Então, a fé, a esperança, é isso aí que ele está dizendo no versículo 23. É de lá que sai tudo do nosso coração. Então, qual que é essa lei do coração? É o seguinte, é o que eu disse ontem. Nada vai acontecer na sua vida... além do que você crê no seu coração, nem para cima e nem para baixo. Você é o que teu coração crê, então você tem que trabalhar com ele, caramba. Não? Ai, Deus, você fica lá querendo, sabe o quê? Manipular Deus? Não. Você tem que trabalhar com o seu coração, com a tua vida. Porque Deus é Deus, e Ele já fez tudo. Deus já fez tudo. Nós que estamos fora dele, obviamente nós estamos 100% com a natureza e identidade de Satanás. Jesus veio e nos resgatou, perdoando os nossos pecados, morrendo no nosso lugar e ressuscitou no terceiro dia. Então o evangelho é a pregação da cruz do Calvário, todas as igrejas têm que pregar isso. A cruz do Calvário, o que ocasionou na nossa vida? A mudança radical de viver. Não é só uma coisa metódica, sem fundamento e nada acontecendo. Por quê? Não tem comunhão, oração pessoal. Oração pessoal é uma coisa, é entrar em relacionamento com Deus. Ô, meu irmão, entra em relacionamento. Ah, lá, por acaso, você está se relacionando com Deus? Tá nada, cadê? Não estou vendo. Então não fica falando. Você tem que ir fazer. Prega para você. Começou, Ana Maria? Exatamente. Exatamente. Para de falar para os outros, você sabe muito bem a teoria, cadê a prática? Porque se você tiver prática, não precisa falar, não. Dá para ver, a luz está acesa na tua vida. Você mudou o seu comportamento, você mudou as suas atitudes, tudo que você faz e tudo mais. Porque você tem prática, Deus está envolvido com você. Se tiver na tua cabeça, você não está nada com Deus, é a mesma pessoa. Tá valendo? Então, gente, é hora de mudar, minha gente. Vamos para lá, tá? Agora,
e se a segurança da minha vida está através do que é o meu coração, porque veja que ele está dizendo que procede a vida, a fonte está no seu coração. Então, se a segurança está lá, como que eu vou fazer para crescer essa segurança? Porque, sério, eu ando com segurança. Eu aprendi. Sabe quando que eu aprendi? Quando eu larguei de ser eu mesma, quando eu tive que ir para os Estados Unidos. Gente, eu tive que largar de ser eu mesma, porque eu fui sozinha. Largar tudo. Mas era uma visão de Deus. Ele tem uma visão para a tua vida, para você largar de mão de ser você. É a mesma coisa que você se jogar do paraquedas no marzão lá. Você tem que ter a força de Deus para você largar de você, porque você ama você. Nós temos essa tendência de nos amar mais do que amar Deus, que nos criou. Não tem coragem. Se você sozinho, você não tem coragem de fazer nada. Se é com Deus, você faz cada coisa. Eu tenho coragem agora. Eu não ia ter coragem de falar o que eu falo aqui, porque é Ele que está mandando. Ele usa o meu jeito. Deus respeita também o nosso jeito. Goste ou não goste é para você, porque Deus falou, é aqui que é o lugar que você vai pregar. E quem está na mídia? Está sim de gente que está adorando. Oh, mudou minha vida, é porque está fazendo. Então, isso que eu falo desse jeito serve para certas pessoas. Por isso que cada pastor prega num lugar. Aqui tinha que ser assim. Eu falei, irmão Bernardo, vai lá comigo me ajudar. Puxa vida. Ele falou assim, ó, nem eu nem o devo, porque Deus pôs você lá, porque aquelas ovelhas, aquelas pessoas precisam de você, não de mim nem dele. Porque eu não ia saber fazer o que você faz lá. Então pronto, é assim. Cada um no seu lugar. Nem os dedos do pé direito é igual aos do pé esquerdo. E são dedos e são pés. Vocês estão acompanhando? Então cada um tem que ir fazer o que Deus quer. E eu estou dizendo isso por causa do nosso coração. Que é justamente, ele tem que saber agora, em primeiríssimo lugar, como que é essa esperança de Deus, que é do Espírito Santo isso, ele que faz. Aqui dentro. Eu sei, porque eu vivi isso e vivo. Senão eu estava lá chocando. Hoje eu nem ia vir aqui, porque eu ia fazer macarrão, frango, maionese, certo, né? Que é domingo, eu ia fazer. Quero que eu fizesse. Sei lá se eu fazia esse cardápio, mas acho que é. Mas acho que eu ia ficar no mesmo até hoje, sem variar. Mas Deus me libertou daquilo e eu sou dona de casa. Para você servir a Ele, Ele te leva do jeito que Ele quer. Tá valendo? Mas você tem que ter coragem. Porque a força é dele e a coragem é dele. Ele falou para mim, ser forte e corajosa. Porque eu estava orando justamente para ir para os Estados Unidos, já tinha ido uma vez, e na minha confissão o Espírito Santo falou, ser forte e corajosa. Então eu comecei a falar essa palavra. O Senhor é a minha força e a minha coragem. Nada me prende. Ué, mas você tem que saber orar. Você não sabe orar porque você não ouve o Espírito Santo. Nem lê Bíblia, nem se entrega a Ele, nem ora em línguas. Como é que você quer chegar lá? Você leva a tua vida. Você nem sabe se está certo ou está errado, em que pé que você está. Você não se enxerga. Você está perdendo de ter o melhor, que é Deus, guiando na sua vida, te dando motivação, te dando força para viver. Você não está aí, vivo, morto. Não tem razão isso daí. Então, em primeiro lugar, desenvolver esta esperança. E nós vamos ver o que é fé com Abraão, que ele teve fé, mas baseado na esperança. Que demorou, meu Deus, quantos anos que demorou para esse homem deixar Deus desenvolver a esperança dentro dele. Para ele ser o pai das nações. Precisou até mudar de nome. Vamos ver isso lá? Romanos 4,16. Então, gente, orar em línguas é necessário. Tá? Então, Romanos, vamos ver aqui, capítulo 4. Vamos começar aqui no versículo 16. Diz assim, olha. Esta é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, que a fé aciona a graça, certo? O que é a graça, Ana Maria? Eu ainda não entendi direito o que é a graça. A graça é tudo o que Deus fez para você e proveu.
Quando Jesus falou, está consumado, ele fez tudo e proveu tudo para você ter tudo, em todas as áreas da sua vida, andando nele. Graça é isso. E está onde essa graça, por favor? Quer me dar um endereço? Claro, é no teu espírito. Está no teu espírito, porque a natureza nova de Deus está no teu espírito. Você enxerga o seu espírito? Não. Mas então como que eu sei? Lê Bíblia. A Bíblia fala o que é o teu espírito. Você tem que ler Bíblia para você saber o que você está fazendo, o que tem dentro do teu espírito. Por isso que você tem que ler Bíblia. O Espírito Santo vai levando você lá. Às vezes precisa levantar mais cedo, né, minha gente? Para poder fazer tudo que tem que fazer. Porque você está tão envolvido com a sua vida, que hora você vai fazer isso? Mas se você começar a fazer, Deus vai arrumar, ajustar o teu calendário. O Espírito Santo, ele arruma o teu calendário. A tua agenda e os teus relacionamentos, inclusive. Mas sem te ofender, sem te machucar. Você deliberadamente se entrega e diz, isso não dá, não está certo, é assim que eu vou fazer. Aí você tem que chegar nesse ponto. Isso é maravilhoso. Andar com Deus é outro parâmetro. É bom demais. Aí que a gente vê, pelo amor de Deus, mas eu fazia cada besteira que falar, pelo amor de Deus. Gente, é cego, ué. É que nem criança de 3, 4 anos, que quer saber tudo e repete tudo que o pai e a mãe falam. E a professora e sei lá quem. Mas não sabe nada. Sabe tomar conta da vida? Sabe fazer as coisas, negócio, ir para cima e para baixo? Não sabe, criança não sabe nada. E a gente, sem a liderança do Espírito Santo, sem a luz de Deus, sem a visão espiritual, nós não sabemos nada. Estamos só fazendo coisa errada. É o que o povo é, por aí. O mundo é isso, faz o que dá na cabeça. E a igreja, sem o Espírito Santo, é isso. Cego, morto, espiritualmente. Pode até ter nascido de novo, mas não, sabe assim? Só dá a bola fora. Não tem comunhão com Deus, não conhece o que Deus quer. Você não acha bom você saber o que Deus pensa de você? Aliás, ele diz que não pensa nada mal de você, está escrito. Olha que maravilha. Por isso até eu estou pensando mal de mim, eles que não pensam mal de mim. Então, gente, segurança total. Quando você descobrir que Deus só pensa coisa boa e que Ele só tem coisa boa para o teu futuro para te dar. Então, se você não anda nisso, o que você está esperando do seu futuro? Eu não sei, né? Que nem o jogo de hoje, não sei se vai ganhar, se não vai. Eu estou achando, até vou torcer, mas, sabe, pode ser que sim, pode ser que não. Isso é a esperança natural que você não anda com Deus. Você está limitado. Não tem visão de nada. Está faltando o quê, então? Comunhão com Deus. E você fala para os outros ter comunhão com Deus? Se nem você tem, quem tem comunhão com Deus tem visão. Dá para você ser mais mansa? Não, isso é amor. Eu prego a verdade com amor. Porque se eu não amasse, eu não ia pregar nada disso. É o que anda por aí. Quem não anda no amor de Deus não vai falar a verdade. Fica no chove e no molha, porque eu não quero te ofender. A verdade ofende. Quando ela toca o pecado ali. Ai, credo, não gosto de ouvir isso. Uai, tem gente que não quer ler esse pedaço aqui da Bíblia. Arranca a folha. Ei, você pode fazer isso? Tirar Deus? Então você está mal, né? Está valendo isso? Vocês estão entendendo o que eu estou falando. Então vamos continuar. Então, segunda graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Mas ele não era, hein? Como está escrito, tanto não era que fez filho com a escrava da esposa, que ele adorou, né? Porque pode pegar minha escrava. Opa, que maravilha, né? Você já está velhinha mesmo? Vou pegar ela, então. Pronto, fez um filho lá, que é toda a população árabe. Foi Ismael. Criou isso aí, confusão, brigando um com o outro. Deus falou, vai ser eterno isso aí. Até que eu resolva tudo. Vão ser séculos e séculos, milhares de anos. Isso daí. Vocês vão brigar. Não é isso que briga agora, direto? Quer até matar tudo que é de cristão e de Deus. Ai, veja, absurdo. Ele não estava com a fé, então. Não esperou. Deus deu a promessa e ele não tinha esperança nenhuma.
Foi fazer isso aí, atrasou bem o plano de Deus na vida dele. Não deixa Deus atrasar o plano dele na tua vida, porque você não está lá. Então, 17. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Não, então Deus não tem coisa. Não, não é Deus, não é a existência dele, é a existência de Abraão, nossa, que não existe. Você tem que chamar o que você não tem. Porque no espiritual já tem. Tá entendendo? Isso é o máximo. Eu chamo a existência na minha vida disso agora. Eu falo lá o que é. Na minha oração. Daí, 18. Abraão, esperando no quê? Na nuvem que passava? Não, na palavra que Deus deu. Deus falou. Quando Deus fala, é palavra. Deus, ele creu na palavra. Nós temos que crer aqui, ó, no que Deus falou. Contra a esperança creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a sua descendência. Então ele precisou usar a esperança para crer. Porque a esperança no começo era contra. Não, é impossível. Isso é impossível. Tanto que ele ficou cansado de esperar. 10 anos já se passou e nada. Você está cansado de esperar? Cadê a visão? Não vai fazer bobagem na tua vida? Você vai criar encrenca para a tua vida, para o teu futuro e para a tua descendência. Se você não souber andar no que Deus tem para você. Olha aqui, temos exemplo. Você sabe o que Deus tem para você? Eu vou ficar sentado fazendo crochê agora. Credo, quem falou isso? Você pode até fazer, se você tiver um tempinho lá na madrugada, né? Porque quem anda com Deus não está com tempo de ficar fazendo crochêzinho. Que eu já fiz muito, tudo que é coisa de mão. Fui até aprender a costurar, mas não fui, isso aí não deu muito. Não, isso é chato. Mas, gente, e fazer comidinha, docinho, que sei o que. Deus falou, vocês vão parar com isso. Vocês vão orar e orar e orar. E depois vocês vão orar mais. Depois vocês vão orar. Mas não acabou. Foi aquele eco que está até hoje, o eco. Está acompanhando? Não, porque se ficar fazendo coisa, porque você está envolvido com as coisas. Não com Deus. Se você estiver envolvido com Deus, você não tem tempo. Então você vai ter que dar um jeito de pôr Deus aí na tua vida. Para não fazer coisa que não é para você fazer. Tá? Então ele tinha lá. Já quase 100 anos, não, agora é que não vai dar mesmo, e ela também já velha, quase 90, mas aí com 100 anos e 90 anos ela nasce o herdeiro, Isaque, e ele se tornou o pai das nações. Mas ele teve que se tornar pai das nações antes, para acontecer isso. Então você tem que se tornar o que a palavra de Deus diz antes, por isso que a esperança gera uma visão. Por isso que Deus chamou ele, você quer ver lá em Gênesis capítulo 13? Ele creu com a esperança, mas veja Gênesis capítulo 13. O que aconteceu com Abraão? Aqui no versículo 14. Olha só, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Só que naquela hora que ele estava olhando ali, gente, era só deserto, não tinha nada, só poeira, só pó. Como é que isso aqui, como é que você está me dando isso aqui, como é que vai ser isso? Quer dizer, ele teve que criar uma esperança, desenvolver, pensando no que Deus falou para ele que ele ia fazer isso. Levou um bom tempo para ver essa mudança dentro. Leva tempo para fazer uma mudança dentro. Amém. Então, sossega. Tenha paciência, seja longânimo. Vocês viram, né? Foram 25 anos, ok? Foi tempo, hein? Puxa vida. Para ele poder ter a esperança, porque a esperança gerou a visão, que ele era pai, que ele tinha que ter já, eu sou pai das nações. Mas ele não cria nisso. Deus trabalhou bastante com ele. E assim Deus trabalha conosco. Então veja que o nosso coração, ele tem olhos.
Ele vê coisas de Deus. Não é esses olhos que estão aqui na nossa cabeça. Não é. Isso aqui só vê isso aqui. Então, nós temos 4 olhos, né? Estranho, mas nós temos. Porque esses aqui, para eu ver com esses aqui no natural, eu tenho que primeiro ver aqui dentro. Você tem que ficar lá com Deus, orando, e isso vai acontecer. Não, mas pera, como que eu vou fazer? Vai orando, Cristo Redentor. Você aguenta, é duro, hein? Esse é isso que você tem que fazer. Entende? Então, eu já comecei, mas você viu que é difícil, então. Eu fiz um dia. E aconteceu tudo? Não. Então, você tem que dar um jeito, tá? Você tem que se programar e pedir para o Espírito Santo, me ajuda. Porque você viu que sozinho, com a tua força, você não faz nada. Aliás, você nem quer. Você chega lá, não tem graça, não tem gosto, você não se envolve com ele. Você só vai se envolver com ele quando você permitir que ele se envolva com você, porque é ele que te põe lá. É por aí. Explica melhor. Vai, senta lá que ele vai fazer. Gente, coisa espiritual. Eu estou tentando explicar ao máximo. Agora, você vê que o problema é você, não é Deus, ok? Porque você não aguenta ficar lá. Ele tem tudo, mas você não aguenta. Você fica só a tua cabeça. Você está envolvido com você. Você não está envolvido com Deus. Então, precisa do Espírito Santo. Então, quem fica olhando só vê as coisas de fora, a gente não vai mudar nunca, tá? Que eu já expreguei isso ontem. Você fica olhando só fora, olha a minha vida, olha isso. Não, você tem que olhar a sua vida, você tem que olhar a vida de Jesus. Por isso que ele falou aqui, ergue os olhos e olha agora. É isso que ele está falando hoje para você. Ergue os olhos para ele e veja o que ele está falando com você. Que ele quer te dar. Eu quero saber o que o Senhor quer me dar. Você pensa que Deus vai te dar pedra? Vai te dar uma forca? Vai te dar uma destruição? Vai mandar fazer uma coisa que o diabo vai matar você? Não. Ele vai te dar o que você nunca experimentou na sua vida, a glória dele. É o máximo. Porque se você soubesse, você ia correndo. Não vai porque não crê, não confia, não paga o tempo de ficar lá. Você não conhece. Porque se você conhecesse, você mudava a sua vida. Porque não tem nada melhor. Não dá para trocar. Depois que você experimenta Deus, não dá para trocar. De jeito nenhum. Tá? Então ele está mandando hoje. Porque Abraão estava olhando para a circunstância dele. Estou velho, não dá. Olha ela, está velhinha, isso não vai. Mas foi custoso o negócio. Levou 25 anos. Para de olhar para você e começa a meditar no que Deus está falando que ele vai te dar. Porque aí vai gerar a visão. É isso aí. Por isso que ele diz, erga os olhos. Porque ele tem muito mais para te dar. Ele tem muito para te dar no seu futuro. Pensa que você vai ficar zero no futuro. Não, você vai ficar abençoado. Espiritualmente, então, nem se fale. Porque é daí que vem a riqueza. Em todas as áreas. Saúde, paz. Sabe, gente, viver que nem... A semana passada eu li Jó. E na robustez da tua velhice você vai para a sepultura igual o feixe de trigo que está pronto para a colheita. Em longos anos de vida, consciente, saudável, não vai ficar aí, coroca, olhando para a parede. Melhor morrer antes, né? Ficar coroca olhando para a parede, nem sabe quem é a gente. Para quê? Não, isso é perder tempo. Vamos logo para a glória. Aleluia, gente, meu Deus. Eu espero que vocês entendam o que eu falo, porque às vezes vocês não estão entendendo. Né? Não é conversa da carne isso aqui, tá ok? Então, Deus, ele vai além do que nós pensamos. O que Deus fez comigo e faz, está além do que eu pensei, que eu jamais programei isso para a minha vida. Eu estava, mais longe do que o norte e o sul do planeta, da visão de Deus. Mas eu fui buscando, ele foi me pondo. E não acaba, Ele nos trata com favores, com largueza, com amor, todo santo dia.
Embora o diabo, é que nem um jogo do futebol. Vamos dar exemplo. O cara tá com a bola lá, vai fazer, vem o outro no meio. O que é isso? O diabo, ele fica fazendo isso, finta. Não fala fintar a bola? Quem joga, porque eu não sei nada de jogo. Eu escutava em casa sempre, todo mundo de jogo lá, gosta. Então essas eram a linguagem que eu escutava. Ficar fintando. Passa o pé assim, pé. É o diabo. Você está na glória de Deus, mas ele não te derruba. Ele vem, é você que acaba com ele, porque você tem autoridade. Você tem que aprender isso. É vida no espírito. Você não está cego andando, sei lá o que está acontecendo, nem sei se vai dar certo. Isso é coisa humana. Não vai dar certo no fim. Não vai ser bom. Mas o que Deus tem para nós é muito mais. Tá? Então, gente, aqui ele está falando norte, sul, oriente, ocidente. Você vai ter que ver isso, que é grande, é vasto. Ele te dá a visão, o que ele vai fazer. Fica sentado lá adorando a ele. Adoração é máximo, hein? Não, mas peraí, mas então, eu vou adorar... É tudo. É um complexo. Você acaba fazendo tudo, mas, peraí, primeiro deixa eu ver. Ai, como fica difícil quando é método. Não é aula de metodologia aqui, nunca. Nem pense. É espiritual. Ué, mas você está adorando, mas você se envolve com Deus, com meditação, com a fala dele. Gente, você começa a orar o que ele quer que você ora, falar em português, você está adorando. É isso. Você já começa a falar do seu futuro, o que ele está programando para você. Para acontecer. Profetizando. Se você gosta dessa palavra, você pode falar. Que é bíblico. Está valendo? Então, comunhão pessoal com Deus. Você tem que se encontrar com ele porque ele é maravilhoso, ele te satisfaz. Ele equilibra você. Nós precisamos de equilíbrio. Senão, na hora da dificuldade, as emoções nos desequilibram. Fazemos coisas que não devemos, tá? Então, aqui Deus, nesses versículos, ele diz no 15, porque toda esta terra que vês eu te darei, ele começa a profetizar. Se você está adorando a Deus, você está na presença dele, ele começa a profetizar. Você vai ter que sintonizar essa sensibilidade dentro de você para ouvir Deus, que ele está falando para você. Daí você vai repetindo, você tem que profetizar o que Deus profetizou para você. Falar, confessar, mesma coisa. Tá valendo? Não, eu sei que o senhor só quer me dar o bem. Pô, mas você não acreditou ainda. Não, acho que não. Por quê? Porque você está olhando aqui para baixo, em vez de olhar aqui no espírito, aqui dentro do coração. Então, depois de tudo que você adorou e que você começa a profetizar, falar, confessar, enfim, você vai orar em línguas, porque o Espírito Santo é que vai revelar tudo para você e te dar força para você voltar e fazer, continuar. Ai, mas como será que eu vou fazer? Não é com a cabeça, tá? Senta lá e começa a fazer. Ok? E não fique envolvido com você. Por isso que quando eu estou aqui, eu fico falando, focaliza Jesus. Pense em Jesus, porque você fica só pensando em você. Programando você, está cantando, mas só da boca para fora. Você não está se envolvendo. Então, quando você vai orar, você tem que se envolver com ele. Né? Agora, eu te convido, você vai lá em casa, nós dois lá, nós três, sei lá. Eu nem converso, fico olhando assim para o ar. O que acontece? Não tem envolvimento? Nossa, ela estava estranha, né? Então, tchau, vou embora. Você não se envolve com Deus. E não é só você que fala, blé, 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 blé. Se envolve, não, Senhor, você está aqui, você habita em mim. Você é o Deus que morreu na cruz, Jesus, que me ama, só faz o bem para mim. Se você não tem nem palavra de Deus, o que você vai falar? Lembrar. Então escreve para você decorar e depois começar a falar e ver se o seu coração ativa, né? Para começar um envolvimento com Deus, ok? Que é isso aí. Então ele começou a profetizar para Abraão, mas depois, quer ver aqui no 15, ó, veja aqui o 15, capítulo 15, capítulo 15, no versículo 1, olha, depois destes acontecimentos,
Veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Ele não estava ainda acreditando. Por isso que ele falou, não precisa temer. Ai, mas isso aí não vai acontecer. Ele não estava acreditando. Deus veio falar com ele. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? O que está acontecendo? Ele não estava com esperança nenhuma. Veja, Deus trabalhou muito com a esperança. Ele tem que trabalhar muito com a nossa esperança. E é a palavra de Deus que você vai lendo e vai orando e vai confessando e vai falando que o Espírito Santo está trabalhando para gerar a esperança. E a esperança vai te trazer uma visão. Tá valendo? Não é só blá, blá, blá. Você tem que ter esperança. Não adianta orar sem convicção. Porque a esperança te dá convicção. E a fé agarra isso e o milagre acontece, do nada. Bárbaro, né? Então você tem que ver primeiro dentro, porque fora você já viu que você não tem condição. Mas você tem que ter a visão dentro. E não é você que força. Não é você que vai forçar com a tua cabeça. Não é assim. Não é aqui com a cabeça. É no Espírito. Vem dentro do seu coração. Que é de lá que vem a fonte de vida. Então guarda ele. Anda bem com ele. Tá? Então Deus vai... Quer ver agora? Aí respondeu o Senhor dizendo, no 4... Não, mas não é esse o seu herdeiro. É aquele que será gerado de ti. Esse que vai ser o seu herdeiro. Tá? Então, não é com o que a gente está vendo, é com o que Deus está falando. Agora, veja o 5. Então, conduziu até fora e disse... Então, olha para o céu e quantas estrelas... agora Deus fala... Vem cá então, Abraão. Sai daqui da tenda. Vem aqui fora. Olha aqui esse céu. Tá vendo quantas estrelas? Você consegue contar? Então, assim será. Ele precisava de uma visão para ter a esperança. Entendeu? Você tem que ter uma visão, não é da tua cabeça. Aquilo gera. Quanto mais você orar em línguas, mais meditar na palavra, mais adorar a Deus, quanto mais você tiver comunhão com o Senhor, mais visões você tem, espirituais. Do que Deus quer fazer com você. O que Deus quer te dar. Tá? Por isso que Deus falou, o que você está vendo aí? Não é que ele está falando aqui, ó, vê aí, olha para o céu, o que você está vendo? As estrelas, então você pode contar? Conta então as estrelas. E Deus profetizou. Agora veja aqui, ó, no 17. No 17, vamos ver aqui o versículo Gênesis, né? Estamos andando aí, tá ok? Tá. Então, versículo 2. Deus fala assim para ele, olha. No 1. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu o Senhor e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Para que ter essa palavra toda se não sabe usar e o que ela quer dizer e o que ela faz na nossa vida? Não precisa ter Bíblia, né, gente? Pensa. Se ficar na cabeça que não resolve nada. E daí, contar a história da Bíblia? Ela tem uma unção quando o Espírito Santo revela ela para você. Porque é para ele vivificar a palavra de Deus, está lá em Romanos, capítulo 8. É a obra do Espírito Santo, vivificar, traz vida para essa palavra. Porque ela aqui, escrita aqui na Bíblia, ela não vai fazer milagre nenhum. Mas nós temos que receber do Espírito Santo o que está acontecendo aqui. Então, ele disse, o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou, quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Quer dizer o quê? Aqui, Abraão, da minha parte eu não tenho problema nenhum, já está feito. Agora o problema é você, meu filho. Você não crê. Eu estou aqui, ó, tentando ver se você entra na minha visão. Então eu não tenho problema. Você é que tem que se ajustar a mim, fazer o que você precisa, para receber, porque eu já te dei. Você não tem porque você não viu aqui dentro. Ele já te deu. Ele não vai dar, ele já deu. Ele já tinha dado. Se ele tivesse já
com a esperança e com a fé, e cresce, e já tinha nascido esse Isaac há muito tempo. Você já tinha o que você está buscando. Não tem esperança. Está valendo? Então, isso é oração pessoal. Você e ele e você. Por isso que estudar a palavra é importante também, para você saber como ele opera. Para isso virar vida dentro de você, tá? Então, você tem que ir falando para você ver o que Deus profetizou. Por isso que a confissão entra aí, da palavra. Para você chegar no seu chamado, para você receber o que você precisa, seja a cura, seja um ajuste financeiro, seja relacionamentos, sei lá, gente. Coisas da vida. Tá? Você tem que ir falando todo santo dia. Você está confessando bênçãos e profetizando para você e para a tua família? Não. Vixe. Está no vácuo. Pode cair e arrebentar lá para baixo, tá? Você nem ora para a tua família todo dia? O quê? Confessando bênçãos, salvação, proteção, e vendo, e Deus mostrando, esse membro aqui está precisando de oração para isso. Deus mostra. E você vai confessando e repreendendo. Você está fazendo? Para você? Você não é intercessor nem na tua vida? Vai orando em línguas para o Espírito Santo te ensinar isso. Porque tem que ser espiritual, nada da cabeça e nem orar, e Deus se for da tua vontade. Já ensinei isso ontem. Tira isso da tua vida, porque não tem nada a ver. Você tem que saber qual é a vontade dele e orar em cima daquilo. Porque o Espírito Santo se envolve com você e manda você orar isso desse jeito. Aí você ora, ele faz na hora. Tá? Porque tem oração em espírito e tem oração no espírito. Orar no espírito é quando o Espírito Santo, você se envolveu a tal ponto com ele que ele te fala o que jeito que você vai orar. Então você tem que ser um ser espiritual. Aí você ora, o que acontece? Maravilha. E orar em espírito. E é por aí. Está valendo? Então, veja aqui no versículo 5, Abraão, aí olha aqui que Deus teve que fazer até isso, para ele ter esperança, mudar o nome dele. Olha só, Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão, que quer dizer pai de multidões. Porque por pai de numerosas nações te constituir. Então ele mudou então para ele ter a visão. Aí ele falava o dia inteiro o nome dele para todo mundo. Muito prazer, pai das nações. Pai das nações? Meu nome é pai das nações. Porque no hebraico toda palavra tem um significado. Então ele tirou aquele nome dele, Abrão, e mudou Abraão, pai das nações. Então ele se apresentava e todo dia, e todo mundo que falava dele é o pai das nações, é o pai das nações. E foi, hein? Então é isso que você tem que fazer. Criou a esperança dentro dele. Agora você quer ver só isso aqui para terminar, Efésios capítulo 1. E eu vou terminar agora. Está valendo isso? Amém. Então, gente, vai encaixando um ensino com o outro e dá tudo certo. Porque a palavra de Deus, ela é uma união de um versículo com outro, de um capítulo com outro, de um livro com outro. Então, Efésios capítulo 16, Paulo está, capítulo 1, versículo 17, ele está orando para os crentes, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus. Espírito de sabedoria e revelação é o Espírito Santo. É ele que traz revelação e conhecimento. Você tem que conhecer Deus. Não é ficar falando de Deus, você não sabe o que Deus faz. Deus é bom, mas é bom como? Na hora que você está, eu não sei por que está me acontecendo isto, Ana Maria. Então, como é que ele é bom? Você já não está crendo que Deus é bom? Você está duvidando? Tá certo? Então você tem que conhecer Deus. Não sei porque que Deus não ouviu minha oração ainda e fica com raiva aí. Então o que eu estou fazendo de errado? O que eu tenho que acrescentar? É igual a Abraão, né? Ele que estava cheio de problema e não estava crendo, porque Deus já tinha feito tudo. Deus já fez tudo para nós, já fez tudo. Aí no 17, no 18,
iluminados, eu oro a Deus Pai, para que Ele ilumine os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança e nos santos. 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Então, o que ele está fazendo aqui? Nós precisamos de olhos espirituais para ver a glória e o poder de Deus que já está concedido a nós. Está no nosso espírito. Não é que Deus não quer fazer, você tem que saber tirar de você. Você tem que ter olhos espirituais e ouvidos espirituais. Não é só você anda nesse âmbito aqui, o diabo deita e rola. Ele faz o que ele quer, porque você não tem olhos espirituais e nem ouvidos espirituais. Fica a bagunça e a confusão demoníaca, que é isso aí que ele quer, tá? Então, precisa ter esses olhos espirituais. Para você saber também o que Deus quer que você faça, há um chamado na tua vida, uma herança para você exercer aqui na terra. Não é lá no céu. A herança é no reino de Deus. É aqui na terra. Então, o pessoal crente vive aqui sem a herança de Deus. Quando chega lá, não vai ter galardão nenhum. Vai chegar lá vazio, né? Mas foi salvo, mas está vazio. É diferente de quem tem galardão, vai governar e reinar com Jesus Cristo para sempre. O resto não. Porque vai ter que ir para a escola quando chegar lá, escolinha. Está valendo? Então, escuta aqui, é bom você abrir bem os seus olhos. Porque para ser arrebatado, tem que estar vivendo isso. Porque vai entrar na guerra contra Satanás junto com Jesus. Você tem que saber guerrear na tua vida e ainda ser um canal de Deus para guerrear na vida dos outros, para abençoar, expulsar demônio, etc. Para você descer com ele e guerrear. Se não sabe, como é que vai descer com ele? Depois do 7º ano da grande tribulação. Ficar aqui esperando. Que não vai ser tão bom, tá? Então, no 19 aqui, ele tá aqui construindo uma esperança em nós. E qual a suprema grandeza do seu poder para com nós que cremos, segundo a eficácia da força e do seu poder, que é baseado na palavra de Deus. Isso nada vem... Gente, nada é da cabeça, é tudo do Espírito. Tudo que Deus faz. Em Cristo Jesus. Então, gente, toda a esperança é baseada na palavra de Deus. Amém? Amém. Se você não lê a palavra de Deus, você não quer ler a Bíblia inteira, não sei o quê, para conhecer o que tem lá, vai lendo os livros menores aqui, começa Efésios, 1 João, mas lê 30 dias, vai orando em línguas, vai buscando, ele começa a mudar a sua vida. A hora que você parar de fazer isso, você some daqui, viu? Você nunca mais aparece aqui. É assim que é. Por quê? Parou, fala, eu que não vou fazer nada disso. Vai andar aí fazendo o que quer na vida. Porque esta é a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. Foi isso que ele deixou ensinado aqui para nós. Em nome de Jesus, amém? Então vamos orar por esses pedidos que estão aqui. Eu vou impor as mãos ao Senhor nosso Deus. Senhor Deus, nosso Pai, eu imponho as minhas mãos agora sobre esses pedidos e essa unção que habita em mim, do Espírito, Pai glorioso, seja liberada agora, para que estas pessoas, essas situações sejam transformadas, esses problemas sejam resolvidos, em nome de Jesus, em bênçãos. Eu repreendo agora a ação do diabo que está segurando o que essas pessoas precisam ou essa situação. Você vai sair daqui, diabo, agora. Eu te repreendo em nome de Jesus e ordeno que você solte isso. Que largue isso em nome de Jesus. E eu te agradeço, Deus meu Pai. Agora a mudança, a concretização, Senhor, desta bênção aqui, dessa mudança, dessa situação em nome de Jesus. Em nome de Jesus está feito. Eu digo em nome de Jesus e eu creio e te agradeço, meu Pai. E essa oração é feita para todos que estão aqui, todos que estão na mídia. Deus, meu Pai, as tuas bênçãos agora, caindo, descendo sobre cada um, que cada coração agora, Senhor, esteja abençoado com a tua palavra que foi ministrada aqui, com a tua unção, com o teu poder, para abrir olhos espirituais e ouvidos espirituais, para que cada um entre neste lugar onde
Tudo está feito. Cada um chegue nesse lugar que se chama lá, chega lá. O que Deus falou para Abraão, é lá que você vai chegar. Que cada um chegue lá com esta esperança, com essa visão que a tua palavra dá. Eu creio, Senhor, eu creio que cada um está sendo capacitado pelo Espírito para andar neste lugar que você nos ensinou hoje aqui com a tua palavra. Todos que estão na mídia também. Eu oro para todas as famílias de todos aqui, a tua guarda, a tua proteção, todos que estão na mídia. Eu oro confessando agora cura física, em nome de Jesus, que essa dor, esse mal-estar, eu quebro agora, em nome de Jesus, essa doença, esse espírito maligno de enfermidade, eu repreendo e ordeno que saia agora desse corpo que está em casa. Em nome de Jesus, eu confesso a tua cura agora. E eu te louvo, Pai, a tua unção de cura divina, tocando agora os enfermos e eles sendo sarados. E havendo agora, eu oro para a paz, Senhor, para o relacionamento de paz nas famílias, nos lares. E, Senhor, que os teus anjos sejam enviados para estes lares, para que seja dissipada as trevas destes lares, para que a tua luz resplandeça sobre todos esses, aqueles que não estão salvos ainda, que eles cheguem na salvação, aceitando Jesus. Oh, Senhor Jesus, eu agradeço essa salvação que está acontecendo agora. Por isso agora nós, como os teus filhos, ó Deus nosso Pai, nós temos todo o cuidado em te dar toda a honra, toda a glória e toda a adoração. No preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, todos os santos da igreja juntos dizem amém. Amém, aleluia. Que a sua semana seja abençoada com Jesus, que você tenha encontros com Ele maravilhosos, que a sua oração pessoal seja afetada mais e mais, em nome de Jesus. Então, eu aguardo você para o próximo culto que vai ser de poder. Amém? E obrigado por estar aqui comigo.